Então hoje vamos conversar um bocadinho sobre este tema. A fé transporta montanhas. É o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, do estudo que temos vindo a fazer aqui no centro, para conhecermos um pouco melhor o Evangelho e a sua preciosidade, o quanto ele nos pode ajudar. Se nós pouco a pouco formos absorvendo estes pequenos ensinamentos, colocando em prática na nossa vida, vão ver como tudo muda, como tudo melhora. E hoje vamos falar então sobre um tema muito importante, aliás, como todos os outros, a fé. A fé é algo muito nosso, muito particular de cada um. Mas eu começaria por perguntar. Sim. Antes de tudo, obrigada Filó, vamos fazer a nossa prece, que é então o nosso primeiro momento de fé, está bem? De agradecimento, o nosso primeiro momento de interiorização. Vamos pedir só um bocadinho de música. Então, fechando os nossos olhos, relaxando. Senhor Jesus, aqui estamos felizes na Tua casa. Aqui nós estamos em paz. Nesta casa abençoada por Ti, rogamos a presença dos bons espíritos, dos médicos do corpo e da alma, que eles nos possam vir ajudar, intuir, fortalecer, Jesus, com a Tua energia. Que o Pai querido envie todo o seu amor para cada um. Que a energia pura, luminosa, nos possa envolver, libertar das nossas dificuldades, das nossas amarras. E que nesta hora, como seus filhos, possamos acalmar, sentir a sua presença e conversar com Ele. Aqui estamos, Pai querido, pedindo a Tua ajuda, como Teus filhos. Ajuda-nos, que a nossa mente se abra. Dai-nos forças para colocar em prática tantas coisas bonitas que nos ensinas. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas dóceis, amorosas e tranquilas. Ajuda-nos a amar os outros, a amar a todos e a nós próprios. Que nesta hora, Jesus, a Tua luz, o Teu exemplo esteja entre nós. Abençoa este momento e que ao sair daqui possamos levar a Tua luz, a Tua paz, a Tua força conosco. Que o nosso anjinho da guarda nos acompanhe e nos ajude. Que assim seja. Então agora sim, todos tranquilos e preparados, mantendo esta paz. Neste capítulo, nós vamos abordar os seguintes temas: o poder da fé, a fé religiosa, condição de fé inabalável, a parábola da figueira seca. Depois analisaremos também algumas instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Comecemos então pelo poder da fé. E antes da prece, eu iria perguntar-vos: quem de vocês tem fé? É uma pessoa de fé? Todos? Todos? Será que somos todos pessoas de fé? Será que nós sabemos o que é realmente ter fé? Nós podemos querer, eu falo por mim, eu queria tanto ser verdadeiramente uma pessoa de fé. Mas todos nós temos os nossos degraus. Uns já somos um pouquinho, outros ainda não acreditamos nada, outros já sentimos, já vibramos com o nosso coração.
essa alegria, essa confiança em Deus. Então vamos conhecer para depois cada um analisar em que ponto está e o que precisa fazer para atingir essa fé, que é tão nossa, que é intransmissível, como vamos ver. Cada um tem a sua fé, cada um sente da sua maneira. Então eu vou ler-vos um pequenino trecho aqui do Evangelho. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demónio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demónio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Em Mateus. Então Jesus nos dá o primeiro grande ensinamento de fé. Jesus conseguiu o que conseguiu porque tinha muita fé. Para além do seu amor, da sua energia, da sua elevação, ele acreditava que era possível. E, no fundo, isso falta-nos a todos nós. Nós não acreditamos, nós queremos só um bocadinho. Nós ainda não temos essa força, nós ainda não sabemos que somos filhos de Deus, nós não conseguimos sentir isso. E isso tira-nos essa capacidade. Aqui Jesus falava nas questões morais. Como é que Jesus expulsou esse demónio? Porque Jesus era um ser muito elevado, com uma moral muito sublimada já, e a sua energia, a sua imposição, a sua fé agiu e tudo ficou saudável, ficou bem. E é isso também que nos falta, essa força moral, essa condição de superioridade. Então a fé segura proporciona a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. As pessoas de fé têm outra forma de lidar com a vida. No entanto, a fé vacilante traz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Entregamo-nos às dificuldades. Não temos essa força. Quantas vezes nem sequer nos esforçamos o suficiente para vir aos locais onde a podemos absorver, onde a podemos receber, onde essa fé pode ser despertada em nós. Nós somos muito comodistas, nós deixamos andar, nós entregamos-nos ao dia-a-dia, entregamos-nos ao ser que somos e precisamos nos esforçar mais para sublimar essa preciosidade que está em todos nós e que ainda não fazemos o suficiente. Então, fé significa certeza de alcançar um objetivo. É também lúcida, ou seja, sabemos o que fazemos, conhecemos os meios para atingir. Estamos abertos, estamos despertos à ajuda, às orientações, estamos atentos e vimos o caminho de outra forma. Transmite também segurança e confiança, o consolo de quem acredita, que é filha de Deus, do consolo de quem acredita que Jesus é nosso irmão, que nos ama e que está connosco até hoje. E aqui falo em Jesus porque o Evangelho nos refere a Jesus, mas há pessoas que têm fé. Por exemplo, estamos no mês da Nossa Senhora de Fátima, de outros santos, de bons espíritos. Essa fé é muito valiosa e muito importante. Cada um se apega àquilo que sente, desde que seja uma entidade benéfica, de amor, evoluída, essa fé é válida. Cada um sente da sua forma.
e transmite então essa segurança, essa confiança. A fé verdadeira é sempre calma e humilde. Espera, sabe esperar o momento certo. Porque vejamos, se ter fé é confiar em Deus, é confiar na espiritualidade, nós não podemos crer tudo no momento em que nós achamos importante, em que nós achamos que é o certo. Porque Deus, que é nosso Pai, Ele sabe muito mais do que nós. Ele sabe se isso é ou não benéfico para nós. Ele sabe porque é que esta ou aquela dificuldade estão a ocorrer na nossa vida. Como é que acontece com uma criança com os seus pais? Eu acredito que estejam aqui muitos pais presentes. Eles não gostam quando os pais obrigam a fazer isto ou aquilo, não é? Porquê? Porque não compreendem ainda. Mas para isso existem os pais, para transmitir essa segurança, esse apoio. Portanto, ficaremos calmos, tranquilos, sentindo a fé em nós. A fé também compreende que, acima de tudo, está a vontade divina, o que acabamos de dizer. Nós ainda estamos muito longe de compreender Deus, compreender a divindade, compreender porque é que trilhamos determinados caminhos na nossa vida. A nossa visão ainda é muito limitada, por isso é que nós nos revoltamos e não compreendemos. A fé duvidosa é ansiosa, insegura e enfraquece. Ficamos nervosos, revoltados. Ontem éramos católicos, espíritas, seja o que for, sentíamos Deus. Acontece determinada desgraça, entre aspas, na nossa vida e nós esquecemos tudo isto. É verdade ou é mentira? Essa revolta, essa dor, daí ainda a nossa fé vacilante. Porque, ao primeiro embate, ela desaparece. O poder da fé interfere na nossa ação magnética. O homem age sobre os fluidos, sobre a energia, sobre os seus e sobre o dos outros. Modifica as suas qualidades, dando-lhe um impulso irresistível. Quando vocês estão em oração, conversam com Deus, quando experimentam essa paz, essa ligação, essa entrega, esse momento de fé, como é que vocês se sentem? Qual é a energia que vos envolve? Tranquilidade, paz, não é? Basta entrar neste espaço para nós sentirmos essa vibração, porque é um sítio de paz, não é? Quando, por outro lado, nós entramos noutra faixa, não é? Nós ficamos mal. Às vezes ficamos doentes e com tudo aquilo que é tão mal para nós. Então, sem dúvida nenhuma, que a nossa fé interfere na nossa ação magnética. Porquê é que, na hora do passe, nós pedimos às pessoas para estarem tranquilas, em oração? Verdade? Para haver essa sintonia, essa ligação com Deus. Porque fé é estar um pouquinho mais próximo de Deus, é conversar com Ele, é abrirmos o nosso espírito. E se nós o fizermos, os fluidos estão em melhor sintonia, vocês entendem? E não há esse choque, é mais fácil a ajuda vir até nós. Então a fé ardente, mais a força de vontade no amor, no bem, na superioridade moral, naquilo que todos nós temos de melhor, na nossa estrela interior, na nossa luz, porque todos vocês são lindos. São lindos, todos vocês têm uma luz maravilhosa dentro de vocês, porque todos nós somos filhos de Deus. O problema é que nós não conseguimos deixar que ela apareça. Nós fechamo-la, nós abafamo-la. E vocês não brilham, não conseguem ainda, nem vocês nem eu. Olhem o que Jesus disse, vocês podeis fazer tanto ou mais do que eu. Porque Ele assumiu o que era, assumiu o que queria e deixou que o amor divino atuasse nele, o ajudasse. Então, tudo isto vai ser igual à cura. Aquela cura que nós tanto ambicionamos, a cura dos problemas de saúde, a cura física, a cura espiritual, a cura de tantas dificuldades na nossa vida. Porque o apoio, meus irmãos, nunca nos falta, jamais nos falta. Uma pessoa com fé ou outra pessoa sem fé, ambas são ajudadas.
Deus jamais abandona alguém. Todos nós temos o nosso anjinho da guarda, os espíritos amigos que nos ajudam. Simplesmente as pessoas que têm fé têm maior condição de entrar em contacto com esse ser divino e sintonizar com as boas energias para que possam ter o merecimento da cura. Jesus disse aos apóstolos: se não conseguiste curar, foi porque não tiveste fé. E eram os apóstolos que conviveram com Jesus de perto, que aprenderam com ele. Nós ainda somos muito pequeninos, ainda estamos a aprender na escola da vida. Mas a fé é essencial para nos curarmos e para ajudarmos a curar os outros, porque é nossa obrigação ajudar a curar os outros. No nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, nós temos esse papel ativo uns com os outros. Dar o nosso contributo, o nosso melhor, com fé, para ajudar o próximo. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares de cada religião. Todos nós sabemos, a Igreja Católica tem os seus cultos de fé, o Espiritismo tem os seus cultos de fé e todas as outras religiões. Nós estamos numa altura do ano em que muitos irmãos nossos são peregrinos, vão a pé a Fátima. É o culto da Igreja Católica, é o seu envolvimento interior que apela, não é? Então todos nós temos as nossas crenças. Essa fé pode ser raciocinada ou cega. Vamos analisar uma coisa, sem nenhum tipo de crítica, porque cada pessoa sente à sua maneira, como eu tenho dito. Aqueles nossos irmãos que vão a Fátima naquele sacrifício e oferecem ouro, por exemplo, oferecem valores materiais. Vamos analisar. O que é que Nossa Senhora de Fátima preferiria? Esse ouro, esses bens materiais? Ou se eles pegassem nesse dinheiro e dessem comida a um pobre? Ou fossem ajudar, comprando medicamentos, uma ajuda sincera àqueles que precisam? O que é que me vale ir a Fátima anualmente levar ouro, velas de metros? Não interessa. Se eu sou uma pessoa egoísta, orgulhosa, que não sou caridosa, o que é que me vale, meus irmãos? Nós precisamos analisar e raciocinar nas coisas. A fé é algo maravilhoso, mas tem que ser pensada. Já não é algo que se impõe. Já não é algo que nós, digamos assim, faz isto. Não, nós temos que sentir. Olha, se eu sinto, eu faço. Se eu sinto que não é por aí, eu não vou fazer. Nada me obriga. Então a fé não se receita. Nós não dizemos, tem fé e ficas bom, não é? Mas pode adquirir-se, sem dúvida. Quantas vezes as dificuldades da vida, o grande objetivo é trazer-nos, é despertar-nos a nossa essência divina. É chamar-nos a atenção para tudo aquilo que existe. Porque nós somos muito orgulhosos ainda. Nós temos dificuldade em admitir que existe algo superior a nós. Algo muito melhor que nós. Algo sublime. E então, às vezes, fechados no nosso orgulho, nós não admitimos nada mais. Muitas vezes é essa a causa. Outro ponto importante é o de que a fé não se impõe. Quantas vezes as mulheres e os maridos vão ao centro espírita, não vou, vai à igreja, não vou, etc, etc, etc. Nós temos que dar espaço a cada um. A fé deve ser sentida individualmente. Por melhor que nós achemos que essa ida vai fazer bem à pessoa, olha, vem aqui, faz o Evangelho no lar connosco, faz uma oração connosco. Não é? Nós tentamos e devemos tentar, mas sem impor. Nós aconselhamos no nosso melhor, mas sem impor. Cada pessoa deve ir ao encontro da sua fé para que a viva com os seus atos e com o seu coração. Porque se eu não sinto aquilo que estou a fazer, aquilo em que acredito, aquilo em que me dedico, isso não vai ter os resultados desejados. Vocês entendem? Porque nós não fazemos com vibração, nós não fazemos com amor, com entrega. E logo mais, não vai dar em nada. Portanto, tudo se dissipa. Então,
Por que será que nós fugimos da fé? Já sabemos que ela é tão importante na nossa vida. Hoje em dia existem muitas religiões, muitas doutrinas, em todas as cidades, de vários quadrantes. No entanto, por que é que nós fugimos de frequentar esses sítios? Por que é que nós fugimos de assumir a nossa religião? Pela indiferença e comodismo. Lá está ainda a nossa pequenez, porque ainda não conseguimos compreender o quanto isso é importante e o quanto isso nos poderia ajudar. Porque temos medo de sermos forçados a mudar os nossos hábitos. Lá está. Nós ainda não temos abertura suficiente para trabalhar a mudança em nós. Nós queremos os tais milagres, por isso é muito mais fácil ir a um sítio, pagar, fazer lá tudo aquilo que nós sabemos, porque assim fica tudo resolvido. Porque nós ainda não estamos despertos para nos esforçarmos, para fazermos a nossa parte. Também pelo orgulho, como eu disse há pouco, porque não admitimos que existe algo superior. Nós vivemos, ainda somos muito materialistas, ainda vivemos muito por aqui, muito no dia-a-dia. Daí não nos conseguirmos elevar para algo mais e, sem dúvida, algo muito melhor. A facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal de progresso interior. Sem dúvida. É algo que alguém que já consegue sentir Deus, sentir os bons espíritos, amá-los, porque existe uma relação de verdadeiro amor, de carinho entre o nosso anjinho da guarda e nós, entre Jesus, que tanto se sacrificou por nós. Existe essa ligação. Então, sem dúvida, quem consegue sentir isso é uma pessoa que já progrediu espiritualmente, que já deu uns passinhos, sem dúvida. Por outro lado, quando penetram com dificuldade, é evidente algum atraso no percurso evolutivo. Alguns de nós isto ainda não nos encaixa muito bem, não é? Ainda temos que sensibilizar-nos um pouco mais para outros aspectos. Ao longo das existências, ela vai sendo sublimada, sem dúvida, porque esta é uma certeza, todos caminhamos para Deus. Todos, meus irmãos. E quantas vezes na própria existência, alguém que nem sequer tinha fé, que não ligava nenhuma a este tipo de coisas, pouco a pouco vai trabalhando, vai abrindo e torna-se, sem dúvida, um grande exemplo de fé, de entrega a tudo aquilo que é divino. Para combater a incredulidade é necessária a compreensão daquilo em que se deve crer. Os dogmas afastam as pessoas da fé. Porque nós pensamos, porque o nosso ser evolui. E há coisas que na época de Jesus e pouco depois nas igrejas eram ditas que hoje as pessoas já não aceitam, já não compreendem. Lógico que há aí uma barreira, há aí um bloqueio. Porque as pessoas, como eu disse há pouco, só devem viver aquilo que realmente acreditam e compreendem. Porquê é que aqui na doutrina espírita nós fazemos o estudo, mais logo? Porquê é que existem as palestras? É para nós nos esclarecermos, para compreendermos e sentirmos se realmente é verdade ou não é. Porque toda a fé deve ser raciocinada, como já disse. A verdadeira fé assenta então no raciocínio e no livre-arbítrio. Aqui ninguém obriga ninguém. Ninguém. Nós somos livres de escolher o nosso caminho. Nós somos livres de analisar aquilo que faz ou não sentido para nós. E assim é que deve ser. E vocês não devem ter vergonha de dizer, olha, não concordo com isto ou não concordo com aquilo. Não tem mal nenhum, porque é esclarecer que as pessoas evoluem e entendem. Mas, sem dúvida, o raciocínio acima de tudo. E o Evangelho diz-nos ainda, não há fé inquebrável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo teve sempre a preocupação de caminhar ao lado da ciência. Nós, no próximo dia 31 de maio e 1 de junho, vamos ter o nosso congresso. Vamos chamar as pessoas da saúde para aqui trabalharem connosco. As questões religiosas, doutrinárias e a saúde. São pessoas da ciência, portanto deve existir esta ligação para o bem de todos. Parábola da figueira seca é outro ponto
que vamos analisar, dos ensinamentos que Jesus nos deixou e que Allan Kardec codificou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a parábola da figueira que secou. Quando saíam da Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até à raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontece, verá que com efeito acontece. Portanto, também aqui na parábola da figueira seca, Jesus deu mais um exemplo de fé, de vontade. Mas esta figueira tem um significado também muito especial. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm aparência no bem. As pessoas secas por dentro. As pessoas sem brilho, sem energia. De todas as pessoas que têm meio de ser úteis e não o são. Falta a verdadeira fé que faz vibrar o coração e que transporta as montanhas. Essas são as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso Jesus as condenou à esterilidade. Dia virá em que elas ficarão secas. E por que será? O destino das religiões e dos próprios homens que não se preocupam em produzir nenhum bem, voluntariamente inúteis e que não aproveitam os recursos que Deus, por amor, lhes deu. Nós estamos a ter uma oportunidade. E o que é que vamos fazer com ela? Todos nós já estamos conscientes daquilo que devemos fazer. Será que vamos cumprir ou se vamos secar como a figueira? Os médiuns são intérpretes dos espíritos. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar alimento espiritual aos seus irmãos. Estão por toda a parte, em todas as religiões. Portanto, os médiuns, a mediunidade, não é só uma questão da doutrina espírita. E são, sem dúvida, um exemplo de fé. Allan Kardec incluiu-os neste capítulo. Portanto, em todas as religiões existe mediunidade, que é, sem dúvida, um instrumento indispensável para a ajuda às pessoas. Os médiuns têm esse trabalho, essa missão. Analisemos, por fim, algumas instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé deve ser ativa, não deve ser parada, comodista, estanque. Vamos agir. A fé atua. A esperança e a caridade são suas filhas, sua consequência. Quem tem fé segue o caminho que Jesus, ou dentro de cada religião, nos indica como o melhor para nós, como o caminho da felicidade. E sem dúvida que a caridade e a esperança, esse alento, são suas filhas, são suas descendentes, sem dúvida nenhuma. Porque não existe verdadeira fé sem haver caridade, sem haver todas aquelas virtudes que nós falámos há pouco. Desperta todos os instintos do homem que conduzem ao bem. A fé ativa o que de melhor nós temos, como também já dissemos. Põe em ação. O voluntário da Igreja Católica, o voluntário do Centro Espírita, são pessoas de fé que acreditam. Ainda, claro, que não é aquela fé que Jesus tem, mas para lá vamos caminhando com calma. Então há uma necessidade, há um apelo do coração para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Então a fé verdadeira e forte é inabalável. Não há nada que a derrube, é nossa. Quem a possui transmite a sua energia no que diz e no que faz. Sente,
não é? Então José, um espírito protetor, diz-nos: amai a Deus, mas sabeis porque o amais. Crede em suas promessas, mas sabei porque acreditais nelas. Segui nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. Sentir, viver, mas conhecendo. A fé divina e a fé humana. Compreendida, sobretudo, pelo seu lado religioso. A fé que nos liga a Deus, que é transcendente a nós. Jesus foi o maior exemplo de fé, protagonizando vários milagres, demonstrando ao homem o que pode fazer quando tem fé, vontade de crer e confiança. Deu-nos vários exemplos. E nós próprios, ainda que sejam exemplos mais pequeninos, todos nós temos alguns exemplos. Quando nos dedicamos, quando nos entregamos, pedindo ajuda a Deus, as coisas acabam por correr bem, sim. Milagres de então, hoje explicados pelo magnetismo pelo espiritismo e pelo magnetismo, a fé raciocinada. Os fenómenos, por exemplo, de efeitos físicos, as curas. Daí, muitas coisas acontecerem que à época de Jesus ainda não eram compreendidas, eram tidas como milagre. E hoje a doutrina nos explica como é que isso aconteceu. Mas, sem dúvida, fé, vontade e confiança. E muito amor, sem dúvida. Então, a fé humana resume-se a necessidades terrestres. É a nossa fé, ainda de homens, com necessidades particulares do dia-a-dia da nossa vida, enquanto a fé divina pressupõe aspirações celestes futuras. Com fé, tudo pode ser vencido. Tenhamos essa certeza. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar a sua vontade ao serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até ao presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Este espírito protetor nos deixou esta porta aberta. Não são prodígios, meus irmãos. São simplesmente a sublimação. São simplesmente quando nós potenciamos o que melhor temos. E todos nós somos capazes de realizar verdadeiros milagres em nós e na nossa vida. Assim queiramos. Eu trouxe esta imagem porque é uma figura pública brasileira, conhecida de muitos de nós, das telenovelas. O Reinaldo Gianecchini, há cerca de 3 anos, foi-lhe diagnosticado um linfoma muito grave, um cancro, portanto, no sistema sanguíneo, que o levou a procurar ajuda num centro espírita, junto de pessoas espíritas, foi sujeito a uma operação espiritual. Mas aqui, tanto podia ter sido num centro espírita como noutro local qualquer, o importante foi a fé, a energia que ele depositou no seu tratamento. Então ele diz-nos, existem coisas reservadas para a gente que fogem do nosso entendimento, mas que lá na frente farão todo o sentido. Por isso, nunca perca a sua fé. Elemento fundamental ao sucesso. Ele, graças a Deus, conseguiu ultrapassar a doença e está bem. Dentro de pouco tempo, novamente nos ecrãs da nossa televisão lá em casa. Então agradeço-vos, agradeço à espiritualidade amiga, a oportunidade de ter trabalhado este tema que é tão nosso, de cada um. Que vocês possam absorver um pouquinho só do que foi dito, pôr em prática e descobrirem em vocês próprios a vossa fé, a vossa força. Porque quando o fizerem, acreditem, tudo vai ficar melhor. Terão outra energia para ultrapassar tudo. Muito obrigada.